Oi gente, fiquei sumido 2 semanas por conta da viagem, mas cá estou de novo, a todo vapor. Essa semana eu fui convidado pela Paramount Plus Brasil para assistir o filme novo do Martin Scorsese. Que emoção! Assassinos da Lua das Flores. Tem Leonardo DiCaprio, tem Robert De Niro, tem Lily Gladstone, um filmaço. E que você deve assistir nos cinemas, porque esse filme é um primor de atuação, direção, de fotografia e se torna uma experiência completa nos cinemas. E sem nenhum spoiler, bom, a história do filme é sobre uma tribo indígena que encontrou petróleo no terreno deles. E meio que se tornou aquele presente que é uma maldição, sabe? Começou a sair gente do inferno querendo esse dinheiro, querendo tomar conta dessa tribo. Essa tribo ela se tornou uma das nações mais ricas do país nessa época e todo mundo tava querendo uma fatia disso nessa época. Só que nesse vídeo eu quero falar sobre uma outra coisa. Quero falar sobre o poder de contar uma história. O Scorsese fez um filme de 3 horas e meia para os cinemas. E para rebater algumas críticas sobre a duração do longa, ele justificou que ele queria pegar o livro do David Grann, que tem o mesmo nome do filme, e recriá-lo nos cinemas. Claro que ele romantizou um pouco, sim, mas tudo que o Grann relatou no livro, o Scorsese deu um jeito de pôr nos filmes. Mas além disso, ele pegou muito da história real e reconstruiu ela de uma forma que ele achou interessante por conta dali, aqui, até mesmo a dubiedade de algumas coisas, como ele foi lá na sociedade dos Osage que sobraram e conversou com eles e descobriu algumas coisas, tipo no caso do personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Ernest, ele entendeu que ele e a Molly tinham uma relação e algumas pessoas falavam que eles se amavam de verdade, outros falavam não, eles nunca se amaram. Isso tudo o Scorsese colocou de uma forma muito interessante no filme. A melhor parte do filme é como o Scorsese ele conta essa história. O famoso storytelling. Como ele te leva a entender tudo o que aconteceu nesse caso, do começo até o fim dele. E tá meio que na moda a palavra storytelling, mas eu vejo que muita gente fala sobre isso, mas não entende exatamente o que é, como o que aplica isso e só acha legal falar e ponto. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre storytelling e como aplicar ele no marketing, nas redes sociais e no cinema. Tudo isso depois da vinheta. Primeiro de tudo, eu vou explicar o que significa storytelling. A galera tem a mania de pegar algumas palavras em inglês, não traduzir elas e usar como se fosse um conceito. Storytelling não é nada mais, nada menos do que narrativa. E a forma que você cria a narrativa é o que te torna um bom ou mau criador de uma história, ou storyteller. Inútil, esse aqui é uma merda, mas... E a narrativa, ela serve para qualquer tipo de história que você esteja contando. Por isso ela serve para um filme, série, jogo ou até mesmo nos vídeos de internet, Instagram, YouTube. Uma boa narrativa é o que vai levar seu público a acompanhar o seu vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em 3 blocos, assim fica mais fácil de explicar. O primeiro bloco eu vou explicar a usabilidade do storytelling na publicidade. O segundo, nas redes sociais. E o terceiro, nos cinemas. Então, bora lá. Storytelling no marketing. Bom, a narrativa ela é utilizada no marketing para criar conexão entre um possível cliente e a sua marca. Então, quanto mais bem feito esse storytelling, mais conexão você cria entre o cliente e a marca. Por exemplo, empresas que sabem fazer isso bem feito, utilizam de campanhas sociais e momentos da sociedade para criar uma boa campanha, um bom comercial. Burger King é rei disso, ele está sempre inovando de acordo com a cultura pop e de acordo com o que está acontecendo no mundo. E também como ele puxa o concorrente para as campanhas de uma forma que cria mais engajamento porque é divertido para o público. Quando a gente vê um comercial da Coca-Cola, por exemplo, onde aparece a família feliz, unida no jantar do Natal, e aí chega aquela garrafa de Coca-Cola para complementar o jantar feliz de Natal, isso é uma forma de narrativa que atrai o público, faz as pessoas sentirem vontade de consumir a Coca-Cola porque ela está ali.
naquele momento de alegria e carinho na família. E tem aqueles comerciais, por exemplo, de seguradora ou de convênio médico, que eles emocionam para cativar o espectador. E no final surge o nome da empresa. Então não necessariamente o vídeo é feito com base na empresa, mas sim ele passa uma mensagem e no final ele fala sobre a empresa. Isso cria valor para a empresa. Replica aquele comercial inúmeras vezes e faz aquilo ficar no subconsciente do popular. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Lembra do famoso compre batom? Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Isso faz com que quando a pessoa pense no comercial, lembre-se do doce. E aí ela vai lá e compra ele por uma indução no storytelling. Existem narrativas até mais aplicadas no sentido de você sempre usar um mesmo modelo de comercial. Ou até mesmo o mesmo ator, sabe? Tipo, o mesmo garoto propaganda. A Bombril foi rainha disso. Durante muitos anos ela utilizou o mesmo garoto propaganda com um mesmo tipo de comercial. O que fez com que ela fosse a mais popular marca de esponjas de aço do mercado. Ao ponto de que todo mundo acha que Bombril é o nome do produto. E todo mundo fala, eu vou usar um Bombril. E não esponja de aço da Bombril. A forma de você criar o comercial antigamente era bem diferente de hoje, porque antigamente você comprava um minuto na televisão. Então, literalmente, tempo era dinheiro. Quanto mais longo o comercial, mais caro eles pagavam para a emissora. E era uma grana, cara, muito exorbitante para a época. Então, no caso, só as grandes marcas conseguiam disputar os melhores horários de, por exemplo, uma Rede Globo da vida. Só que hoje, com a internet, isso mudou. Um pouco, mas mudou. Porque com as redes sociais as marcas podem criar comerciais como quiserem e com o tempo que quiserem. Claro, você ainda tá meio preso, né, naqueles comerciais de YouTube e etc, que são patrocínios e também é uma grana muito alta que você tem que investir. O mundo chega junto. Jameson é junto. Mas você tem uma maior flexibilidade. As marcas ganham um forte aliado hoje em dia, que são os influencers digitais. Você tem um influencer que ele mesmo cria a narrativa para entregar o seu produto. E aí entramos no segundo bloco. Storytelling nas redes sociais. É muito importante você criar uma boa narrativa no seu vídeo. Seja ele para YouTube, seja ele para qualquer outro tipo de rede social. E se ele é uma propaganda, você pode perceber que uma forma bem natural que a galera usa para fazer propaganda hoje em dia é você anexar a publicidade no meio do seu vídeo. Por exemplo, o que eu tô fazendo aqui. Então eu tô chamando todo mundo para assistir nos cinemas Assassinos da Lua das Flores. Isso é uma forma de eu pegar esse tema e conectar a publicidade com o tema. Mas falando sobre conteúdo e não sobre publicidade, o Digo ele viralizou muito com as montagens dos vídeos dele. Exposed, Putz Haluca e vários outros intertextos que ele usa. Eles são muito bem vistos na internet e tem uma quantidade de views absurdas. E por que isso acontece? O Digo ele é muito bom contando histórias. Ele sabe te levar do começo ao fim de uma narrativa sem fazer você perder o entusiasmo daquela história, criando intrigas, dúvidas na sua mente e te imergindo no vídeo cada vez mais. Por que eu tô mencionando isso? É o seguinte, foi criado um novo canal com a ideia de focar em jogos cooperativos, porém agora tendo os dois se torna possível de comparar. E é óbvio que eu não vou comparar número de inscritos ou visualizações, é ridículo. A questão aqui é a frequência. Aquele seu tio ou avô que na família sempre que conta uma história, pode ser uma história que você ouviu de várias outras pessoas, mas parece que na voz dele tudo fica mais legal. Esse é o poder de uma boa narrativa. O carisma ele conta um pouco sim, mas é a forma com que ele está contando aquela história que vai fazer a diferença. A mesma coisa ela acontece com piada, por exemplo. Às vezes você vai no stand-up comedy e você vê uma piada que você chora de rir, você gargalha muito. E aí quando você chega na roda de amigos e você conta essa piada, ninguém dá risada. É isso. Bom, às vezes a pessoa ela sabe contar a história,
ou às vezes aquela história é feita pra você. Muita gente fez o vídeo da Haluca na época que a polêmica estourou, mas a principal diferença é que o Deagle contando, cara, parece que ele tá narrando um filme no vídeo dele. Ele vai te explicando as coisas e te levando para aquele conflito. Vamos fazer um exercício nesse vídeo aqui pra gente conseguir entender muito bem sobre isso. Imagina uma história de um acidente de carro. Nesse acidente tinham 3 pessoas dentro do carro, aí o carro capotou, mas ninguém morreu. Agora eu vou contar essa história de 2 formas diferentes, tá? O carro estava a 120 km na estrada. Virou uma curva brusca, o motorista perdeu o controle e o carro capotou. Ninguém morreu, mas o carro pegou fogo e as pessoas tiveram que fugir rápido. Agora eu vou contar de outra forma. Imagina que você está em um carro, em uma autoestrada de faixa única. O carro está a 120 km por hora e o motorista, imprudente, perde o controle do veículo em uma curva. O carro capota, rodopiando mais de 4 vezes na pista. Foi isso que aconteceu com o João Pedro e seus mais 2 amigos. Descendo para a praia em um final de semana. Ainda vivos e conscientes, os amigos começam a sentir um calor iminente do fogo que cobria o motor do veículo. João Pedro se solta do cinto e corre para ajudar seus amigos. O carro é tomado pelo fogo, mas antes disso acontecer, João e seus amigos conseguem sobreviver em um ato de heroísmo do seu amigo. É a mesma história, só que uma tem um pouco mais de detalhes. Uma narrativa bem detalhada joga sempre ao seu favor. E aí a gente volta para o filme do Scorsese. Storytellings no cinema. Eu vou usar o filme do Scorsese como referência para esse vídeo porque eu acho que ele tem muitas camadas interessantes, tá? Mas não vai ter nenhum spoiler do filme. Bom, o Scorsese se baseou no livro de David Grann e na história real dos indígenas da nação Osage. E com isso, ele fez o Assassinos da Lua das Flores. O livro, ele é bem curto, ele tem acho que umas 390 páginas, mas a história é baseada em fatos reais. São relatos e o livro, ele é um livro-reportagem, né? Não é um romance. Obviamente o Scorsese não ia fazer um filme documental dessa história. Então ele pegou a base da história e foi floreando ela com algumas coisas que ele descobriu também. Só que com certeza, cara, esse é um dos melhores filmes que o Scorsese já fez nos últimos tempos, pelo menos pra mim. Ele conta sobre a nação Osage. Osage é com S só, né? Parece que fala Osage, mas é Osage que fala. Eles falam isso no filme. Que era um grupo indígena, acho que é de Oklahoma, que basicamente encontraram petróleo no quintal da casa deles. Eles se tornaram o grupo mais rico do mundo durante um período de tempo. Em menos de 20 anos, mais de 60 membros dos Osage foram encontrados mortos. E muito magnata dos Estados Unidos, do petróleo, começou a surgir do nada, sendo amigos desses nativos e explorando eles de alguma outra forma. O jogo mudou um pouco nessa época, então os nativos eles começaram a contratar os brancos, diferente do que foi durante muitos anos. Essa exploração velada acabou com a família dos Osage e acabou com muitas outras grupos indígenas que tinham no local. Essa também foi a época que nasce o FBI. Foi a primeira investigação documentada do FBI sobre um homicídio. You Pinkerton, what are you? No, sir, I was a Texas Ranger. I'm now with the federal government. It's called the Bureau of Investigation. Cara, assim, você olha de fora e é difícil você pensar por onde começar uma história dramática nisso. Então o Scorsese pegou um fato, que era sobre homens brancos casando em massa com as mulheres nativas Osage, né? Que eram chamadas de sangue puro, que eram as herdeiras diretas das fortunas das famílias. E ele pega principalmente a história de um cara chamado Ernest Backhart, alguma coisa assim, que casou com a Molly. Ele pegou essa história porque esse cara era um idiota, um monte de problema, um monte de BO que eles descobriram foi por conta da burrice desse cara. E existe toda uma lenda por trás deles lá em Oklahoma até hoje, sabe? Essa nação indígena ainda fala que eles se amavam, outras pessoas falam que eles não se amavam, então ainda existe muito ao falar sobre esses dois. E com isso, ele montou toda a trama que é em volta da família Osage
e dessa briga por petróleo que aconteceu em Oklahoma na década de 20. Criar uma boa narrativa em um filme depende de bem mais coisas do que, por exemplo, num vídeo. Tudo que fugir um pouco do primor narrativo daquela obra desconecta o espectador. Por exemplo, você pode ter um excelente roteiro, mas se os seus atores não ajudarem, complica. Você pode ter um ótimo roteiro e excelentes atores, mas às vezes se a sua fotografia não for tão boa, as imagens que você usar, os filmes que você fizer não forem tão legais, complica também. Tudo tem que trabalhar em pró da imersão da narrativa. E voltando no que eu falei lá atrás, quanto mais detalhes você coloca na sua obra, mais ela vai ficando boa, mais ela vai criando uma riqueza própria. A gente pega esse filme de exemplo. São 3 horas e meia que o Scorsese tem para imergir a gente, né? Ele tem para fazer a gente entender toda aquela história, para fazer a gente entender o lado dos indígenas, transportar a gente para aquele momento da história da humanidade, apresentar os principais personagens que vão tá integrando aquilo ali, entregar pra gente uma conclusão mega satisfatória. E ele ainda pega fatos reais para fazer isso. Eu com certeza acho o Scorsese um dos melhores diretores de pegar fatos reais e transformar em um filme, né? Ele é um dos melhores que faz isso. Ele fez isso com o Lobo de Wall Street, ele fez isso de novo, ele já fez isso com o Irlandês também. Então ele manda muito bem fazendo essa parada de pegar fatos reais e transformar em um filme. Se você só ouvir a história desses hostages, está tendo um sentimento muito mais fraco do que no filme, por exemplo, que você cria uma conexão com os personagens. Cara, na última cena desse filme, cara, eu tava sufocando de tanta tensão e mergulhado na tristeza daquela história, porque o cenário que ele expôs pra gente nessas 3 horas do filme, cara, é absurdo. E quando eu saí do cinema, eu continuei refletindo sobre isso. Eu quis procurar mais, entender mais e pesquisar mais sobre isso. E tudo te leva a melhorar a sua narrativa. Um exemplo é a escolha dos atores. O Leonardo DiCaprio, o Robert De Niro, os dois monstros da atuação, mas ambos têm estilos completamente diferentes, só que na história, eles se complementam perfeitamente. Now. Is it empty? Now, Mr. Big Time Hotshot Prep School Fucker, is it empty? To do it in the front of the head, and why did you do it in the back of the head? It's so simple. The front is the front, the back is the back. He has to make it look like he done it himself. It just looks like murder. It's not supposed to be that way. You hear? I told him the front of the head. I said the front. Contraponto, por exemplo, do Robert De Niro com o Leonardo DiCaprio foi fascinante para esse filme. Storytelling é a habilidade de contar histórias criando uma narrativa envolvente para transmitir a mensagem desejada de maneira atrativa e eficaz. Quando você for contar uma história, seja por texto, num vídeo ou até numa roda entre amigos, se lembre de 4 pilares de uma boa narrativa: a mensagem, ambiente, personagens e o conflito. Ou seja, qual a mensagem que você quer passar com essa história? Onde ela se passa e quando? Quem está envolvido e qual o conflito que foi ou deve ser solucionado na sua história? Ou às vezes ele nem tem solução. O que eu quis passar nesse vídeo é um entendimento um pouco sobre storytelling e também uma indicação para você assistir Assassinos da Lua das Flores no cinema, já.